Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje estaremos meditando em 1 João, capítulo 2, versículo por versículo, para que você possa ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações através da sua palavra. 1 João, capítulo 2, o verso 1 vai dizer o seguinte: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto e ele nos defende diante do Pai. Aqui no versículo 1, João, ele vai tratar os irmãos de maneira carinhosa, meus filhinhos. E ele vai destacar a importância de nós cristãos não pecar. Ele diz, olha, meus irmãos, não pequem. Mas caso você peque, caso você venha a errar, ele vai dizer que a gente tem Jesus Cristo como nosso intercessor, como nosso advogado. Porque o diabo, quando uma pessoa erra, ele fica acusando a pessoa, condenando, oprimindo a pessoa para que a pessoa não se conserte, para que a pessoa não se volte para Deus. Só que João vai dizer que nós temos Jesus, é o nosso advogado. E ele está diante de Deus, intercedendo por nós, para que Deus tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós. O verso 2 vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Aqui no versículo 2, João vai explicar que Jesus Cristo é o sacrifício que nos reconcilia com Deus. Ele está dizendo que, através de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados. Não somente os nossos pecados, mas o pecado de toda a humanidade. De todos aqueles que reconhecem Jesus e pedem perdão dos seus pecados, todo ser humano tem essa possibilidade de ser perdoado mediante o sacrifício de Cristo Jesus. O verso 3, João vai dizer o seguinte: se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Aqui no versículo 3, João vai ressaltar, se nós conhecemos a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Ele está mostrando a importância de obedecer a Deus. Isso é uma evidência do relacionamento com Deus. A pessoa que realmente conhece a Deus, ela vai obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos para o verso 4. O verso 4, João vai dizer, se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Aquilo que nós estávamos falando, que João declara, sobre o conhecer a Deus. João está dizendo, uma pessoa diz assim, eu conheço Deus, mas essa pessoa não obedece os seus mandamentos, não obedece a palavra de Deus. João está dizendo que essa pessoa está mentindo e não há verdade nessa pessoa. O verso 5 ele vai dizer o seguinte, porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Aqui no versículo 5, João vai destacar que a obediência à palavra de Deus vai demonstrar que o amor de Deus está em nós. Se a gente de fato obedece à palavra de Deus, assim nós vamos ter comunhão com Deus. Então é necessário a obediência à palavra de Deus. O verso 6 ele vai dizer o seguinte, quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Aqui no versículo 6, João ele vai mostrar a importância de viver como Jesus viveu. O exemplo de Jesus para nós tem que ser uma maneira que nós temos que viver. Porque ele diz, se você tem comunhão com Deus, você precisa seguir, você precisa imitar o exemplo de Jesus Cristo. Vamos agora para o verso 7. Ele diz assim no verso 7, meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo, é um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Aqui no versículo 7, João vai lembrar aos irmãos que o mandamento que ele estava passando para os irmãos não é um mandamento novo. Que mandamento é esse, bispo? Mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. João está dizendo, olha, vocês receberam lá desde o início que vocês ouviram a pregação do Evangelho. Esse mandamento não é um mandamento novo, é um mandamento que vocês já conhecem. O verso 8 ele vai dizer o seguinte, porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz.
Aqui no versículo 8, João vai apresentar um mandamento novo, que é amar uns aos outros como algo verdadeiro, uma pessoa que está em Cristo. Ele está dizendo que a luz, que é Cristo, está dissipando todas as trevas, está iluminando a vida das pessoas. Através desse amor ao próximo, amar a Deus, amar a Cristo, viver em obediência à palavra de Deus, a luz de Deus está entrando nas nossas vidas e iluminando as nossas vidas, tirando toda a escuridão, tirando todas as trevas das nossas vidas. O verso 9, João vai dizer o seguinte: quem diz que vive na luz e odeia seu irmão, está na escuridão até agora. Isso é muito forte. Olha o que João está dizendo. A pessoa diz que está na luz, diz, não, eu sou de Deus, eu ando na luz, mas essa pessoa nutre ali um sentimento, um ódio pelo seu irmão. João está dizendo que esse sentimento de ódio, de não gostar do seu irmão, isso aí é porque a pessoa ainda está em trevas espiritualmente. Essa pessoa não está na luz, pois o amor de Deus, o amor um para com os outros, é um sinal de que a pessoa está na luz. E o ódio pelo seu irmão é um sinal que a pessoa anda em trevas, que a vida dela é uma vida de trevas e ela precisa se libertar e andar na luz. Diz assim o verso 10: quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Aqui no versículo 10, João vai mostrar como é a vida de uma pessoa que anda na luz. Ela ama o seu irmão e não tem motivo para ela cair em pecado, porque o ódio, os sentimentos malignos levam a pessoa a pecar. Então, quem está na luz, essa pessoa tem amor pelas pessoas, pelo próximo. Essa pessoa não tem motivo para poder pecar, não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem ódio. Por quê? Porque ela está na luz e quem está na luz ama o seu irmão. Verso 11 ele vai dizer: mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Olha o que João está dizendo aqui no verso 11. O comportamento de uma pessoa que odeia o seu irmão. Ele está dizendo que essa pessoa vive em trevas espiritual. Essa pessoa não tem direção. Pois o ódio, essa mágoa que a pessoa nutre pelo seu irmão, ela cega você. Faz com que você não tenha visão espiritual, faz com que as suas vistas espiritual escureça. Então, João está dizendo, aquele que não ama o seu irmão, que tem ódio pelo seu irmão, essa pessoa anda em trevas, ela anda numa vida de escuridão, e não é escuridão física, é escuridão espiritual. O verso 12 ele vai dizer: filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Aqui no versículo 12, João vai nos lembrar que os nossos pecados foram perdoados por meio de Cristo. Isso nos traz o quê? Esperança e nos encoraja a viver em comunhão com Deus. Vamos para o verso 13. O verso 13 ele vai dizer o seguinte: pais, escreva a vocês, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Aqui no versículo 13, João vai dirigir aos pais e aos jovens, encorajando eles, porque eles conhecem Deus. Ele está dizendo, olha, vocês conhecem a Deus desde o princípio. Está falando do Evangelho de Cristo. E ele está mostrando que através desse conhecimento de Deus, através desse conhecimento de Cristo Jesus, eles têm vencido o maligno. Quem é o maligno? É o diabo, é o inimigo da nossa vida. E ele está dizendo que esse conhecimento que nós temos de Deus nos dá força em vários estágios da nossa vida. Os pais que já foram jovens e os jovens agora que estão começando a sua vida. O verso 14, João vai dizer o seguinte: escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Está falando de Deus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Aqui no versículo 14, João vai reforçar a mensagem que ele tinha dado, do conhecimento que eles tinham de Deus, o conhecimento de Cristo, e mostrando que esse conhecimento faz com que eles, e serve para nós, vençamos o maligno. Então não importa se você é novo, se você é velho, não importa a sua idade, se você tiver o conhecimento de Cristo, você vai saber que por meio de Cristo você consegue vencer o maligno. E ele diz, jovens, vocês são fortes,
Então não fique pensando, porque é difícil, porque o pecado, eu não aguento, não. Ele está dizendo, vocês são fortes. E a palavra de Deus que permanece em vocês, ela dá poder para você vencer o maligno. Então é através da palavra de Deus em nós. Não importa se é jovem, se é velho, é a palavra de Deus que vai nos dar força para vencer o diabo, para vencer o maligno. O verso 15 ele vai dizer, não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Isso é muito forte. Então João vai nos advertir a não amar as coisas desse mundo, com as coisas do mundo, como a gente diz, as paixões, os desejos desse mundo, porque ele está dizendo que a pessoa que ama o mundo, ama as coisas desse mundo, não tem o amor de Deus na sua vida. O verso 16 ele vai dizer, nada que este mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então João aqui, no verso 16, ele vai mostrar as tentações desse mundo, que é os desejos da carne, os desejos dos olhos, a ostentação material, né? A gente quer ter, a gente quer possuir. E ele está dizendo essas coisas não vêm de Deus, é coisas do mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação por coisas materiais, isso aí não vem de Deus não, isso aí é coisa do mundo. Então se afaste dessas coisas, meu irmão, isso aí tudo leva à perdição. O verso 17 ele vai dizer, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aqui João vai mostrar o quanto que o mundo é transitório. Ele está dizendo que isso aí vai passar, os desejos vai passar, tudo vai passar, as coisas do mundo passam. Mas ele está dizendo que as coisas de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Aquele que busca fazer a vontade de Deus vai permanecer. Mas aquele que busca fazer as coisas desse mundo, a vontade desse mundo, isso aí vai passar, meu irmão. Isso aí é só ilusão, é só engano. Verso 18 ele vai dizer, meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. Esses inimigos, ele vai falar aqui do anticristo. João está fazendo um alerta. O que é uma pessoa anticristo? Uma pessoa que é contra tudo aquilo que Cristo nos ensina, é contra os ensinamentos de Deus, é contra o cristianismo. E João está dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Porque existem muitos inimigos de Cristo, muitos anticristo, e isso indica o final dos tempos, isso indica a volta de Cristo Jesus. O verso 19 ele vai dizer, de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertenciam mesmo ao nosso grupo. Aqui João está mostrando que esses inimigos de Cristo, esses anticristos, eles não são verdadeiros crentes. Ele vai dizer, eles estavam conosco, saíram do nosso grupo, mas eles não permaneceram na fé. E vai revelar o que é a saída deles? Vai revelar que realmente eles não eram pessoas fiéis a Deus. E agora, por terem saído do evangelho do cristianismo, estão lutando contra Cristo e tudo aquilo que Cristo ensina. Você já viu que muitas pessoas que saem da igreja agora lutam contra aquilo que a igreja ensina, contra aquilo que a palavra de Deus ensina, são os anticristos. É o que João está nos mostrando. Eles não eram nossos irmãos verdadeiros, eles não eram verdadeiros cristãos, por isso que eles saíram e agora estão lutando contra o evangelho. O verso 20 ele vai dizer, porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Aqui no verso 20, João vai mostrar que os cristãos, eles têm a unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo vai capacitar os irmãos, todos nós cristãos, a discernir a verdade e permanecer fiel. É o Espírito Santo em nós que faz com que a gente permaneça fiel na palavra, permaneça fiel em Cristo, sem abandonar o chamado a qual o Senhor nos chamou. O verso 21 ele vai dizer o seguinte, portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Isso é muito forte.
aqui o que João está dizendo no verso 21. João vai dizer que ele está escrevendo aos crentes, aos cristãos, não é porque eles não conheciam a verdade, mas é porque eles conheciam a verdade. E ele reafirma que ele fala que a verdade, ela prevalece sobre a mentira. E da verdade não vai sair nenhuma mentira. Ele está dizendo, ó, nenhuma mentira procede da verdade. Então a mentira é oposição à verdade. Nenhuma mentira vai vir da verdade. O verso 22 ele vai dizer, então, quem é mentiroso? Aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é inimigo de Cristo. E ele rejeita tanto o pai como o filho. Aqui João vai mostrar quem é o mentiroso. Isso é muito forte. Ele vai dizer que o mentiroso, o anticristo, ele é mentiroso. Por quê? Porque o anticristo ele vai negar que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? É o Messias, é aquele que foi enviado por Deus, é o Salvador do mundo. Então, o mentiroso é aquele que nega que Jesus Cristo, que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus enviado para perdoar, para salvar a raça humana. E também nega essa relação que tem entre pai e filho. Um evangelho ou pessoas que negam que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é enviado por Deus, que Jesus Cristo é Deus e que ele e o Pai são um, que negam essa questão de pai e filho, da existência tanto de Deus Pai como de Deus Filho. Isso é muito forte. Esse é o papel do anticristo, negar Cristo, negar que Jesus Cristo é o Messias e negar Deus e Pai. Deus Pai como Criador de todas as coisas. Verso 23, ele diz o seguinte, pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai, e quem aceita o Filho, também aceita o Pai. Então João vai mostrar aqui, no verso 23, a importância de reconhecer e confessar Jesus Cristo como Filho de Deus. Pois aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, essa pessoa também está reconhecendo Deus como Pai. Mas a pessoa que nega que Jesus Cristo é Filho de Deus, essa pessoa também está negando o Pai, está negando a comunhão que há entre Deus e Cristo Jesus. O verso 24 ele vai dizer, por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Aqui no versículo 24, João, ele vai exortar os irmãos a permanecerem firmes na mensagem do Evangelho, a mensagem que eles receberam, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, é enviado por Deus, que quem vê Cristo vê ao Pai. É o ensinamento do Evangelho, que Cristo é Filho de Deus, o ensinamento do Evangelho que quem recebe Cristo tem acesso ao Pai. Então, ele está dizendo, fiquem firmes nesse ensinamento, porque os ensinamentos que o anticristo ensina é negar a Cristo, é negar Jesus como Filho de Deus. E quem nega Jesus como Filho de Deus está negando o Pai. E João está dizendo, não saia fora do ensinamento que vocês receberam do Evangelho por meio de Cristo, que só Ele pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele pode curar, só Ele pode perdoar pecado. O verso 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso, a vida eterna. João aqui vai dizer, nos lembrar, que a promessa de Cristo, que Deus prometeu, foi nos dar a vida eterna que é nos dada mediante a fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Filho de Deus irão receber a vida eterna. O verso 26. Eu estou escrevendo isso a vocês, a respeito do que estão tentando enganá-los. João agora está escrevendo essa carta mostrando que havia pessoas, ele está trazendo um alerta, que havia pessoas que estavam tentando enganar os irmãos, incentivando eles a não permanecerem na mensagem do Evangelho, a não reconhecer Cristo. E João está falando para eles, fica vigilantes, permaneça na verdade, saia fora não, porque tem muita gente tentando enganar vocês. Como tem nos dias de hoje, né? Muitas pessoas tentando nos enganar, para que a gente não creia em Cristo e nem na sua palavra. O verso 27 ele vai dizer o seguinte, mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Aqui no versículo 27, João vai declarar que a unção do Espírito Santo está sobre aqueles que receberam Jesus, que o próprio Cristo derrama o seu Espírito, essa unção sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ter a capacidade
de discernir o que é certo, o que é errado, a verdade ou não. E ele nos mostra a não depender exclusivamente dos ensinamentos humanos, mas confiar na orientação divina. Porque muita pessoa fica confiando só no que o homem diz, no que as pessoas dizem. Não, confie naquilo que Deus diz, confie no ensinamento do Espírito Santo que está sobre você, você que recebeu Cristo Jesus, confie nesse ensinamento, que é o ensinamento da verdade. Verso 28, ele vai dizer o seguinte: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha, nem esconder dele naquele dia. Aqui no versículo 28, João vai encorajar todos nós a permanecer em comunhão com Cristo, para que quando Cristo retornar, nós possamos nos encontrar ali com Cristo com confiança, sem ter vergonha de nada e nem precisar se esconder dele, mas que nós possamos estar alegres para nos encontrar com ele sem vergonha e sem culpa. O verso 29, para finalizar, ele vai dizer o seguinte: já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Isso é muito forte. João aqui vai ressaltar a importância de reconhecer a prática da justiça. E ele demonstra que tudo que Deus faz, tudo que Cristo faz é correto, é justo. E aquele que é nascido de Deus também deve refletir esse caráter, deve refletir essa conduta de ser justo, de fazer o que é certo. Pois todo aquele que é justo reconhece e pratica aquilo que é justo. Esse é o nascido de Deus. Essa pessoa é nascida de Deus, essa pessoa é reconhecida como filho de Deus porque pratica aquilo que é correto. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra. Aqui é o Bispo John Kennedy, nos acompanha aí nas redes sociais, no YouTube. Se inscreva aí no meu canal, Bispo John Kennedy, tem muitas outras mensagens e que o Espírito Santo possa continuar falando com você através da sua palavra. Compartilha com mais alguém essa mensagem e que Deus nos abençoe até o próximo capítulo para que possamos estar compartilhando com vocês a mensagem de Deus. Que Deus abençoe e que essa mensagem produza fé e esperança ao seu coração.